Bem-vindo mais uma vez, você aqui com a gente nesse canal Todo Tempo Podcast, que tem a honra de apresentar para você a palavra do Senhor, segundo a nossa ótica, nosso entendimento e que o Espírito tem revelado a tantos homens, desde os primórdios até os dias atuais. Ali atrás das câmeras, Edson Carneiro. Aê! Opa, estou na área. Vou dar aqueles aplausinhos. É verdade, velho. Começar a fazer umas edições mais animadas. Eu espero que você, tenha tido boas festas aí, um Natal maravilhoso, na presença do nosso Deus maravilhoso. E o ano tá só começando, meu irmão. Tem muita coisa para rolar esse ano. Que Deus abençoe você nesse ano e que seja próspera a sua vida, muito mais do que tem sido, e mais, que seja regada de paz e da sabedoria do nosso grande Deus, aquele que agora habita em nós. E aqui à minha frente, mais uma vez, eu tenho o meu querido pastor Moisés. Aí, Moisés virou sócio aqui, Edson. Aí, amém. O prazer é todo nosso, né? Quero dar um abraço para todos vocês que estão assistindo. Agradecer, né, Renato? Renato, Edson, mais uma vez podemos dividir um pouco da palavra do Senhor. Amém, meu querido. E que seja edificante aí para a tua vida, né? Que seja uma palavra rema, uma palavra forte aí ao nosso coração. Feliz 2026 para você, pastor. Obrigado, para você também. Embora você já esteja aqui já desde o pastor terminou e começou o ano com a gente. Glória a Deus, hein? Seja um ano... montou uma cama para ele aqui já. Um puxadinho Isso, aqui. isso. Mas a honra é toda nossa. É um prazer estar aqui. Eu sei que esse ano, em nome de Jesus, será um ano de bênção para todos nós. Amém, pastor. Amém? E você vai vir aqui muitas vezes, vamos te convidar algumas vezes para poder vir. Vocês vão ouvir aí, o nome Moisés é muito forte, então se prepare. Hoje nós vamos falar de um tema que é especial e que nós falamos poucas vezes aqui no canal. Falamos de maneira indireta. E hoje o pastor trouxe ali algumas orientações a respeito desse tema. E hoje vai ser um vídeo rapidinho para você rapidamente colher dessas coisas, degustar delas, meditar e seguir a sua vida para esse ano tão maravilhoso que a gente acaba de entrar. E o tema vai ser... Qual que é o tema, pastor? Razão versus fé. Ah, segura aí, Edson. Isso aí é poderoso. Então, pastor, aí, pra você que tá aí, que confunde às vezes, como que funciona isso, né? E aí o pastor aqui, ele trouxe alguma visão sobre como ele vê isso, e eu também vou dialogar com ele com tudo que a gente tem, e você vai pensando junto com a gente aí, tá bom? Pastor, como é que é esse negócio pra você, assim, a definição disso, como é que você vê a fé e a razão, cara? Em primeiro lugar, eu penso que a fé e a razão não são inimigas. Pelo contrário, né? Elas se complementam. Embora que muitas vezes a fé, eu fico pensando assim, né? Porque quando você olha para as pessoas que têm os olhos naturais, elas não conseguem crer ou até mesmo acreditar, e é muito triste dizer isso, pela palavra, naquilo que está na palavra. Você fala assim, só por ler. Só por ler. Ler aqui e tal, Isso. A pessoa não consegue muito acreditar naquilo. Porque eu creio que a fé que é gerada em nós pelo texto da palavra, ou em Deus, ou nas verdades das Escrituras, ela é gerada pelo Espírito Santo. Sim. Ela é gerada, né? Isso aí é uma coisa legal, Moisés. Só, desculpa te interrompendo, tranquilo. mas é bom a gente ir conectando isso com quem tá ouvindo a gente, até a gente aqui. É que a fé é uma coisa que o próprio Deus disse que nos daria, né? Sim. Então até a fé, Edson, É um presente. você não vai ter assim, não, vou melhorar minha fé aqui. A gente vai melhorar a fé através do Espírito, né? Sim. É porque, por exemplo, existe a fé natural. Todo homem tem a fé natural. Se você for no índio, por exemplo, lá numa tribo indígena, eles creem em alguma coisa, eles têm uma fé em alguma coisa. Existe a fé, para mim, a fé salvífica, a fé de salvação em Cristo, que nos gera a salvação através da fé, essa fé. Existe a fé dom do Espírito. Imagine. A fé dom do Espírito é aquela que faz com que nós realizemos milagres. É uma fé que pratica o dom, né? Que pratica o dom. Sei. E eu creio que existe também aquela fé que o Espírito Santo dá para nós crermos na palavra.
É uma fé que abre os nossos olhos para a verdade do Evangelho. Entendi. E cremos na promessa de Deus. Da revelação, né, das coisas, né, Tem cara? pessoas, você conhece, assim, pessoas que você fala de Deus, são pessoas boas até, mas elas não conseguem crer. Parece que é uma venda. Tem, velho. Tem um monte. Tem um monte. Tem um monte de gente assim, velho. A maioria das pessoas, principalmente quem é muito inteligente ou quem Sim. estuda filosofia ou lê muito, essa pessoa Acredita em si mesmo, né? Acredita também. no poder do próprio da própria força, né? força. Essas pessoas têm uma dificuldade porque o racional parece ficar de fora mesmo, Moisés. É porque Mas só parece. parece. Porque a razão é a capacidade de pensar, de analisar, de verificar. Mas olha, Jesus, em nenhuma. Assim, nada que ele fez, ele pediu para as pessoas não pensarem. Ele falava por parábolas. Sim, Ali era uma. verdade. Era uma escola, uma né? charada, uma analogia, né? Ele utilizava de situações para você pensar. Ele queria que as pessoas pensassem. Parecia que esse cursinho de vestibular, ô Edson, que a gente já fez. Cara, é uma aula, mano. Cristo, ele ensinava isso aí, Moisés. Porque Cristo, ele ficava falando ali de coisas tão profundas através de uma parábola. Coisa simples. Uma coisa que eu acho sensacional, espetacular, é aquela parábola de Mateus 6, que ele fica fazendo as associações, Mateus 6, 20 e poucos ali, 26, alguma coisa assim, que ele fala, contemplai as aves do céu. Sim. Não é uma parábola, mas ele faz você fazer Sermão uma do Monte. analogia, Sim. né, para você entender a grandeza daquele Criador. Ele cita ainda, o Pai Celestial sustenta todas elas, cuida de todas elas. Sim. Não é vós muito mais importantes do que as aves, do que Verdade. o passarinho? Ele diz que a gente é muito mais importante do que um passarinho. Passarinho é também, mas a gente tem um grau de importância diferente. Porque o Pai Celestial cuida de todas elas, por que não cuidaria de vós, né? É verdade. Isso é um ensinamento, por exemplo, de como crer. Ele Sim. fazer você olhar para os pássaros, ver que eles... Cara, olha como os pássaros estão comendo, descansando, dormindo, se abrigando, tendo tudo o que eles precisam para viver. Quanto mais vós, que sois filhos de Deus. Sim, é verdade. E o interessante é que a razão ela não anula essa fé. Pelo contrário, Paulo escrevendo, ele fala que nós temos que oferecer a Deus um culto racional. Racional, é verdade. Então, um culto com fé e com razão. Pelo contrário, a fé e a razão, elas andam juntas. Uma leva a razão Completa. te leva à fé, né, cara? Te leva. Porque você começa a ver na Bíblia exemplos do que Cristo falou e você é convencido pelo Espírito Santo e você começa a entender que não é simplesmente porque as pessoas acham que ter fé é como se fosse assim, uma coisa mística que não tem explicação, não tem nada. Mas se você perguntar para alguém que crê, ele tem Base. a certeza. Né? É verdade. É engraçado, né? E você observe que quem crê na palavra, tudo que você quer colocar como certeza de fé, você vai na palavra. Igual, por exemplo, por que Deus cuida de mim? Porque Jesus falou lá em Mateus, né? Você citou aqui, ele cuida das aves do céu, dos lírios dos campos. Aham. Ou seja, por que eu tenho que amar meus inimigos? Por que eu tenho que ser um cristão? Porque Jesus mandou amar aquele que vos perseguem, orar. Ou seja, tudo. E ainda tem as parábolas, né? A parábola, por exemplo, da ovelha perdida, da Verdade. dracma. Aquelas parábolas que fazem Do você filho pensar pródigo. como que você é importante para Deus. Pois é, cara. E o ensinamento é racional. É racional. Então, quando ele faz você olhar para as aves, ele tá fazendo você pensar: puxa, mas como é que essas aves realmente? Quem que dá comida para elas? Da onde elas pegam a comida É incrível. delas? Como que elas dormem? Como que elas descansam? Como é que elas procriam? E como é que elas guardam os filhotes bonitinho ali, assegurados, Seguros. para continuar gerando a descendência dos passarinhos? Como? Ele está fazendo você raciocinar sobre uma coisa que acontece sem o poder de ninguém, sem ninguém botar a mão. Mas ele está dizendo que o próprio Deus é que bota a mão. Sim. O próprio Deus que está cuidando delas e fazendo com que elas sejam quem elas são. E a partir daí ele faz você olhar para si mesmo e dizer: vocês são muito mais importantes do que eles para o Senhor. Sim, é verdade. Então ele tá, racionalmente, ele tá fazendo você meditar sobre os pássaros, as coisas naturais, para você ver o quanto Deus cuida disso, que você mesmo não explica. É verdade. Muitas coisas a gente não explica. Como é que acontece todas essas transições aí, cara?
mistérios, né? Cara, a vida, como é que o passarinho cuida, meu irmão? Sim. Negócio doido, velho. E o que... Não foi só do passarinho, mas de todos os outros bichos. Todos. Exato. A variedade que... Agora, uma outra coisa. A fé sem razão, ela é fanatismo. Ah, isso é bom também. Uma fé sem razão é fanatismo. Se você chega... Tem pessoas... Cara, isso aí que você falou agora me É fez... profundo. É muito bom, velho, cara. Tem muitas pessoas que têm fé, Moisés, Mas são- que sofrem absurdos, cara, porque é isso aí. Fanáticas. Porque é uma fé ignorante, né? Uma fé irracional. Irracional, cara. É isso aí. É irracional. E você vê isso na história várias vezes, várias pessoas. Por exemplo, quando começou o movimento protestante, os anabatistas, né? Eles foram muito perseguidos por causa do batismo de imersão. E o que acontece? Pai, perseguido pela imersão? Não, porque eles começaram com o batismo da imersão, porque antes era a aspersão. Ah, Então aí houve uma guerra com Calvino, e é histórico isso aí. Tá. E muitos morreram, olha pra você ver a ignorância, matar alguém por causa do batismo, de diferenças do batismo. Jesus. Tem pessoas que matam pessoas, ou até por causa... Isso é fé sem razão. Agora, tu acha que nesse momento, Moisés, por a pessoa não ter a razão atrelada ao entendimento, né, como ele diz, né? Sim. Você acha que há uma possibilidade do inimigo usar disso, cara? Porque isso aí que você tá falando é até parece... Me traz muito a sensação de que você não tá submetido a Deus, mano. Que você tá submetido aos homens. Porque o que tá escrito em Tiago é: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes é submeta-se a Deus, que é estar submisso a ele, às coisas que ele está dizendo. E uma coisa dessa parece muito absurda, né? Parece, mas a história está repleta de situações assim. Situações onde que as pessoas, elas criam, mas não tinha razão. O conhecimento, quando eu quero dizer razão, o conhecimento da palavra, o conhecimento do contexto histórico. Por quê? Por que está escrito isso? O que Cristo estava querendo ensinar? Conta a história no início da era cristã, eu não me lembro agora o nome da pessoa, mas foi uma das pessoas que se converteram ao cristianismo logo no 3º ou 4º século, que ele leu assim: olha, se teu olho te escandalizar, arranca-o, porque Sim. é melhor tu entrar no céu sem olho. E ele tinha um impulso na área até íntima dele, não sexual. vem me dizer. Ele arrancou. Não acredito. Ele arrancou o seu próprio membro. História, isso é história. É sério, Sim, cara. Isso é fé sem conhecimento. Nossa, e depois que loucura. ele foi para o monastério, inclusive ele se tornou um padre, e depois ele se arrependeu tanto, sabe? Ele se arrependeu tanto daquilo que tinha feito. É porque realmente, inclusive, Moisés, isso aí que você tá falando é muito legal para as pessoas, vocês que estão ouvindo aí, que não tem um hábito de ler a Bíblia. Porque quem tem já um hábito de estudar, que a Bíblia, Moisés, você vai concordar comigo, que não é um livro só para você ler, é um livro que você tem que estudar. Não é um livro de leitura só, é um livro de estudo, aprofundamento. Você tem que ir mais longe. Não dá para você ficar só fazendo uma leitura simples como qualquer livro. É um livro de estudo. Se você ler esse livro sem estudo, sem aprofundar de verdade, você pode ler e começar a ficar meio estranho com o que o livro diz. Fanático. Porque você começa sem o conhecimento, por isso que você... Um entendimento, pedir a Deus discernimento para aquilo que você está lendo. Entende? Então, assim... Quando você vai ler a Bíblia, você pede que o Espírito te ilumine naquele momento e tal? E muitas das vezes eu entendo algo. Já aconteceu contigo? A gente lê algo e entende de um jeito. Mas depois o Espírito Santo de Deus fala: não, você está errado. Já aconteceu, cara. Já aconteceu. É desse jeito que eu penso. Né? É perfeito isso aí. Uma vez eu morava numa casa pastoral, né? Na época eu estava na escola militar, e os jovens daquela casa acordaram de madrugada para orar. Mas a gente passava a semana inteira no quartel sem dormir, então sábado eu queria dormir. Eu queria dormir. Claro. E aí eu ficava revoltado, porque eles acordavam 3 da manhã de madrugada para orar, hein, Edson? E eu tinha que levantar junto. E um dia eles vieram falando para mim: Moisés, por que você não vem orar com a gente? Eu disse, aí eu citei a Bíblia. Porque Deus não se compadece em sacrifício. Um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Olha a hipocrisia do ser humano. Obrigado, muito bom isso aí. E sabe o que aconteceu? Eles
foram fazendo aquilo, e quando foi 2 meses depois eu vi eles orando, eu vi Deus no meio deles, eles chorando, eu senti Deus lá, eu levantei, eram 3 da manhã, eu cheguei perto, quando eu cheguei eu senti a presença do Espírito de Deus com eles na sala. E sabe o que Deus falou comigo? No meu coração, não foi ninguém falando pra mim. Eu me agrado, porque aqueles que me buscarem de madrugada me encontrarão. Tá na Bíblia também. Sim, tá. Eu estava errado. Porque eu peguei Você usou o argumento... Porque muitas pessoas usam a fé para justificar até os seus próprios erros. Os seus desejos, Desejos, né? Mas Deus entende. Já viu? Hoje tá muito aí na cultura woke. Não, mas Deus é amor. Mas, né? E tolera tudo. Tolera tudo. Isso é sem razão. Sim. Porque você não precisa simplesmente... você tem que entender que é um contexto, que há um pensamento, há uma maneira de pensar. Então a fé e a razão andam juntos. E não anulam um ao outro. Pelo contrário, uma confirma a outra. E Moisés, você que é pai, cara... Eu acho que também, o Edson ali também, que é pai, eu acho que vocês que têm essa relação como Deus tem com a gente, cara, é só pensar se você não se agradaria se a sua filha, em algum momento, fizesse algo pra você, mesmo que pra ela fosse mais difícil fazer. Sim. Assim, você também vai reconhecer que ela, poxa, se deu por você, Sim. sabe? Isso não tem mérito nenhum. Não. É só pelo ato de amor que isso traz. Sim. Eu acho que quando você vê a sua filha por amor fazendo aquilo, ela nem tem vontade, mas ela passa um perrengue pra fazer aquilo porque ela quer te dar. Aquilo é uma obra de um filho para um pai. Não é só uma coisa religiosa, entendeu, Sim, Moisés? É sobre isso. Não é eu ir ali 3 da manhã e orar só porque eu sei que é daquele jeito e tanana. Olha o que você falou. Eu fui lá e senti a presença. E eu senti a vontade de estar ali. Eu percebi o quanto aquilo era nobre. Era nobre. Você viu o que você procura. Sim. E é porque o que importa é o coração daqueles que estão fazendo. É isso. Porque você levantar de madrugada pra querer aparecer, tipo, eu vou lá orar, eu vou fazer e tal, porque eu vou aparecer. Não vai mudar nada. Por isso que a fé tem que andar com razão. Mas quando eu penso, eu vou lá porque eu entendo que eu preciso ter um particular com Deus no momento e algo assim que dá uma... Não sei se você já orou de madrugada, mas é uma alegria muitas vezes muito grande. Só que a fé e a razão, elas andam juntas, elas não se anulam, pelo contrário, elas se complementam. É algo fantástico. E Moisés, a gente tava falando aqui da leitura da Bíblia, né? Sim. Pra pessoa não ler errado e tal. Quando a pessoa, ela tá lendo a Bíblia, eu acredito, igual nós estamos aqui agora e tudo, antes de começar, a gente pede aqui sempre, a gente ora, pedindo que o Espírito fale através de tudo aqui, né? E que você também esteja com o teu coração aberto e que você também ore antes de ver esse canal, para você receber a palavra, que para você pode ser uma revelação diferente até de que para outro que está ouvindo a mesma coisa. Porque o Espírito, quando a gente pede que ele venha, ele revela para você dentro dessas palavras coisas que antes você nunca tinha visto. Sim. E coisas que talvez você nunca ouviu, que você está ouvindo ali do Espírito para você, cara. Então, a obra do Espírito pura, que tem a ver com a busca do racional, que é o entendimento, o você fazer as conexões certas, você aprofundar e estudar, tem um momento que elas se casam, que é quando o Espírito vem e te revela, e pela fé você passa a crer nessas coisas que você está sendo revelado. Sim. Que está chegando para você. Ali você fala... Nossa Senhora, o Espírito... Isso deve ter acontecido muitas vezes e vai acontecer algumas vezes, cara. É maravilhoso viver isso aí. É maravilhoso. E quando Deus te dá uma revelação no texto? Já aconteceu contigo também, já, né? Todos nós que lemos assim, nós somos surpreendidos. Você lê a Bíblia, ele não vê nada. Mas um dia, parece que do nada você vê algo. E você fala, meu Deus, como é que eu não tinha olhado para isso antes? E é a revelação do Espírito Santo. E você começa a imaginar como que Deus faz para você ver aquilo. Por quê? Porque é isso que é maravilhoso sobre a fé, sabe? Por isso que a fé tem várias... nuances, né? Tem vários lados, né? Tem a fé da nossa esperança, da vida eterna, aquilo que vai vir. É verdade. A fé na volta dele, né? A fé na volta. Cara. Agora, quando Jesus... antes de subir ao Pai, ele fez uma pergunta. Será que quando o Filho do Homem voltar a essa terra, haverá fé na terra?
Pense nisso. É, mano. É uma loucura, pergunta, né? Ele não fez essa pergunta do nada. Agora, ele sendo Deus, sabendo de tudo, você imagina uma pergunta vendo de um homem desse, né? E agora, outra pergunta. Dentro dessa pergunta também, está próximo à volta dele. Você crê nisso? Crê, mano. Então, creio. você acha que A gente fala disso fé, direto, Edson. Você acha que a fé está aumentada ou a fé está diminuída? Porque ele deixou lá dizendo, será que eu vou encontrar fé? O que você acha? Tô pensando aqui, cara. O que você acha? Você que tá aí do lado de lá. Cara, eu não sei, porque assim, é difícil você falar do mundo, né, cara? Tipo assim, se eu falar de mim, eu acho que tá cada vez mais difícil você encontrar pessoas de fé. Você tá encontrando pessoas até religiosas. Isso, fanáticas. E pessoas que não Isso querem... tá aumentando enquanto a qualidade. Como se fosse a quantidade está aumentando, mas a qualidade... Isso. Ô, Moisés, outro dia eu fui num lugar e eu vi um mundaréu de gente. Era uma igreja. E eu fui porque eu gosto de cultuar, às vezes, numa igreja, numa outra. E eu olhei pra aquele lugar, Edson, e pensei assim, cara, onde que estão esses cristãos aí, cara? Onde? Onde estão essas pessoas, cara? Olha um monte de gente aqui, cara. Mas aí você vai no mercado e as pessoas te olham estranho. Olha pra você de um jeito esquisito. Você tá na rua, às vezes, no trânsito, você vê as pessoas sem paciência. Às vezes a gente também, né? Tem que pedir auxílio ao espírito mesmo pra estar andando na paciência de um trânsito. Ou às vezes você precisa de uma coisa... Tem essas pessoas na sociedade. Isso! É isso que eu quero dizer. Estamos na sociedade. Que são essas pessoas, cara. É o cara do restaurante, é o cara do mercado. Você viu só uma igreja. É uma igreja. Imagina essa mesma quantidade em várias outras. É isso. E é isso que a gente tá falando aqui. É assustador. É gente pra caramba. É assustador. É por isso que nós temos que guardar a fé. Vivendo. Por que o escudo é da fé? Escudo da fé. Para proteger. Proteção. Nós temos que o escudo ficar perto do soldado. Paulo, quando ele colocou o escudo, fica próximo do quê? Do coração. Nós temos que guardar o nosso coração. É. Porque o inimigo, ele quer roubar a nossa fé. Contra os dardos inflamados do inimigo. Ele é Efésios, né? 6. É. Então você vê como que é mais complexo. É complexo, mas é maravilhoso entender isso. O Moisés está falando do escudo, não sei se você está familiarizado, mas é que Paulo faz essa analogia, né, cara? Muito massa. Ele usa a espada, usa o escudo, ele usa a armadura, o sapato, o cinturão, tudo. E ele... Cavaleiros da fé. Como que você monta a tua... Como que você se prepara para a batalha? Para guerrear? De que modo? Sim. E aí ele vai dando... o capacete da salvação, né? O escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra que é o evangelho, isso. Ele vai... coraça da justiça. É, cara, preparação do evangelho da paz. Nossa. Calçados na preparação. Os calçados, é verdade. Cinturão da verdade. Mas assim, tudo isso foi uma analogia que Paulo encontrou, utilizando o que todos entenderiam que seria um soldado da época, mas para mostrar que a fé ela tem que ficar perto de você todo o tempo. A fé é o que te protege do inimigo. E ela fica perto do quê? Da parte mais sensível. Se Satanás roubar dos a nossa fé, vitais, né, cara? Vitais. Tanto que verdade. É triste, né? Por isso que a Bíblia fala que nos últimos dias haveria uma grande apostasia. Porque as pessoas estão perdendo a sua fé. É isso. É a igreja que você foi, que você perguntou. E onde ficam essas pessoas? Aqui elas estão pulando, saltando, mas cadê essas pessoas na sociedade? Qual é o reflexo delas na sociedade? O que estão fazendo de importante para que as pessoas possam ver a luz de Cristo através delas? Pois é, como Paulo disse. Paulo é demais, né, cara? Como ele fala que a gente é carta viva, né, velho? Carta viva. Que é o quê? Você tem que estar proclamando o evangelho através dos lugares onde você for. Sim. Dos lugares onde você estiver. Então, ser cristão não é só para ser... a gente ainda, por tabela, Moisés, vou dizer assim de uma maneira chula, inclusive. Mas assim, por tabela, cara, você ganha a vida. Sabe? Porque você ganha todas as coisas que a vida tem de bom, que é paz, proteção. Sim. Que é... o amor dele, que é você ter descanso interno para tua alma, salvação. Exatamente. A salvação, que é o objeto principal, reconciliação de tudo, com Deus, a reconciliação com ele. Isso é tudo coisa para nós. Agora, o evangelho também é
o manifesto disso? Em silêncio, às vezes. Em comportamento mesmo. Porque às vezes é o carrinho do supermercado que você foi até o seu estacionamento e deixou ele lá no meio do caminho. Ao invés de você trazer o carrinho de volta para o lugar onde você pegou. Eu acho que essas pequenas coisas é que vão revelar um cristão. É você ver uma pessoa que está precisando de uma ajuda ali, com um monte de sacola na mão, e se oferecer. As obras. Você dar um sorriso. Tiago, mostre as suas obras e eu verei a tua fé. Fé não salva, mas ela é evidenciada através de obras. Substancial, né? Substancial. É a substância da fé, é como você se comporta, como você é. E quando ninguém te vê, né? Quando ninguém te vê, Moisés. Porque na frente dos outros aí é fácil, mas quando você está num lugar... Você tá fazendo quando ninguém tá olhando. É difícil, porque Deus vê tudo, né? Deus vê tudo. E às vezes você nem faz, você pensa, né? Às vezes você pensa. Então tudo isso evidencia a fé que nós temos que ter em Cristo Jesus. E o que o inimigo quer te roubar? Todo tempo. Todo tempo. Podcast. A fé. Todo tempo podcast. Cara. Mas a todo tempo também... O Espírito de Deus nos prepara. Eu vou deixar um versículo aqui, Moisés, para o nosso próximo vídeo. Porque hoje eu vou avisar vocês que o Moisés vai continuar com a gente mais uma temporadinha aí, tá? Até quando ele quiser vir. E aí vocês vão vê-lo muitas vezes. Esse papo tá muito gostoso, tá bom? Passou muito rápido. Moisés, olha isso aqui, cara. Números 13. Sabe, Moisés falou assim: a todo tempo o inimigo, às vezes, quer roubar a sua fé. Mas também, a todo tempo, como se houvesse uma batalha no plano espiritual, como se houvesse, existe nesse momento, o Espírito de Deus está dentro de nós e nos capacitando a olhar para as batalhas de uma maneira diferente. E em Números 14, no versículo 9, nós vamos falar um pouquinho desse texto no próximo vídeo, mas eu vou deixar aqui uma ponte. No versículo 9, Caleb fala isso daqui, ó, pro povo o povo hebreu. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sabe o que ele está falando aqui? Isso aqui, ele está falando, Moisés conhece essa história, você também pode ser que você conheça. Ele está falando dos inimigos. Os inimigos, aquelas coisas que nos atormentam. Aquelas coisas que podem ser inimigos externos ou internos. Ele está dizendo para os que estavam perto dele, que estavam com medo, querendo ir embora, aqueles que estavam desanimados, não estavam crendo, sim, aqueles que deixaram que o inimigo roubasse a fé. Mas ele tendo um espírito diferente, como está escrito, fala: nós os devoraremos como um bocado de pão. Moisés, esse cara via o momento mais difícil como um alimento, cara. Como se estivesse nutrindo a fé dele. Amém. Veja o que ele falou aqui. Os momentos mais difíceis, eles são como o pão. Quem é o pão vivo que a gente se alimenta todos os dias, Moisés? Cristo. Jesus Cristo. Bom, eu vou deixar a curiosidade para você sobre esse texto. No próximo vídeo, a gente vai dar continuidade sobre esse tema, fé e razão, que são aliados e que só depende de você estar bem consolidado nessa armadura qual Paulo nos trouxe, né, Moisés? Sim.
Quer falar alguma coisa final? Não, eu quero dizer para você que tudo que nós falamos aqui, que venha edificar a tua vida e que você possa manter a tua fé firmada em Cristo. Não olhar para situações, circunstâncias, e eu tenho certeza que nesse podcast, no decorrer dos dias, o Espírito Santo de Deus vai colocar mais uma sementinha aí e vai regar a tua fé. Amém. Amém? Glória a Deus, valeu. Deus abençoe. Bom demais, pastor. Amém. Papo bom, cara. Papo leve, rápido, bom, gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estamos aqui de novo nesse Deus canal abençoe. que afirma pra você que Deus é bom todo o tempo. Tchau pra vocês. 7 Tchau, horas tchau. no sábado que vem tamo aí. Valeu, Moisés. Valeu, Renato. Valeu, Edson. Valeu, Edson. Tchau pra vocês.